Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre infecção urinária, que é uma patologia bastante frequente no consultório do urologista. A infecção urinária é uma doença que ocorre em ambos os sexos e em todas as idades, mas predominantemente ocorre nas mulheres. Muitas mulheres perguntam por que é tão frequente no sexo feminino esse tipo de problema, principalmente por causa da anatomia feminina. A mulher tem uma uretra muito curtinha, que é o canal urinário que liga a bexiga ao meio externo. Além disso, existe a cavidade vaginal, que é colonizada, como nós chamamos, por muitas bactérias que, se elas conseguirem entrar pelo canal urinário, por essa uretra para dentro da bexiga, vão causar um problema bastante importante. Quando essas bactérias chegam na bexiga, normalmente o simples ato de urinar acaba jogando essas bactérias para fora. Porém, se elas ficarem lá por muito tempo, elas acabam se procriando dentro do sistema urinário, gerando uma lesão tecidual que nós chamamos de cistite, que é a infecção urinária baixa, que a maioria das mulheres conhece. Uma coisa que eu acho importante, que eu sempre friso bastante para as minhas pacientes, é que a origem, a fonte da infecção urinária delas é a própria vagina feminina, porque ali é que existem uma grande quantidade de bactérias e lactobacilos que brigam por um espaço e eventualmente acabam entrando dentro da bexiga, causando todos esses problemas. Os tipos de infecção urinária basicamente são dois. É a infecção urinária baixa, que é a cistite, e eventualmente, na falta de tratamento ou às vezes por um diagnóstico que demorou para ser efetuado, essas bactérias conseguem chegar nos rins através dos ureteres, gerando uma infecção um pouco mais grave, que pode às vezes levar o paciente ao hospital, necessitar um pouco de cuidado a mais e alguns exames. Os sintomas mais comuns que a gente encontra nas infecções urinárias são os sintomas relacionados ao ato de urinar. As mulheres acabam indo muitas vezes ao banheiro, muito mais vezes do que o normal, necessitam correr para ir para o banheiro. O que é muito comum elas relatarem é que parece que vai sair um monte de urina, chega na hora sai bem pouquinho. Isso também é muito comum, porque a bexiga, por estar machucada pela infecção, ela não consegue encher muito. Então ela é como se ela urinasse a prestação, sabe? Urina bem pouquinho, várias vezes. Também é muito comum encontrar um pouquinho de sangue na urina, e a urina fica muito ardida. O que diferencia basicamente uma infecção renal de uma infecção da bexiga é que na infecção renal a gente encontra febre. O paciente se sente muito mal, apresenta febre acima de 38 graus e há uma sensação de dor no corpo, dor de cabeça e fraqueza muito importante. Nesses casos é importante ter atenção e ir rápido ao médico, porque normalmente os antibióticos a serem usados são antibióticos na veia. O tratamento basicamente de todas as infecções urinárias é um tratamento com antibiótico. Normalmente a gente associa alguns analgésicos direcionados para o corpo como um todo e alguns analgésicos para a bexiga. Mas basicamente o importante é ir logo ao urologista ou ao médico mais próximo, diagnosticar o problema e iniciar o antibiótico correto direcionado para o sistema urinário. Fazendo isso no tempo certo, as complicações não aparecem. Se a gente for avaliar a infecção urinária ao longo da vida de uma mulher, quando a menina é jovem, na primeira infância e na adolescência, é muito difícil encontrar infecção urinária. À medida que os hormônios femininos começam a aparecer, o ambiente vaginal começa a mudar. As bactérias se tornam mais abundantes e aí é que os problemas podem acontecer. O principal ponto que gera o início das infecções urinárias femininas é o início das relações sexuais. Tanto a vagina quanto o canal urinário curtinho, que a gente chama de uretra, por onde sai a urina, eles são habitados pelos mesmos tipos de bactérias. E durante a relação sexual, normalmente, essas bactérias são empurradas para dentro da bexiga. E isso acaba gerando o primeiro ponto que causa infecção urinária nas mulheres. Por isso, depois de todas as relações sexuais, é muito importante que todas as mulheres urinem imediatamente ou logo depois da relação sexual, com o intuito de jogar essas bactérias para fora junto com a urina. O ato de urinar é o principal sistema de defesa do aparelho urinário. Outra fase da vida feminina que nós encontramos muitas infecções urinárias é após a menopausa. No período em que a mulher não tem mais o hormônio feminino, a vagina se defende muito menos. Lactobacilos, que são bactérias protetoras da vagina, acabam morrendo, dando lugar a bactérias muito mais nocivas. A quantidade aumentada de bactérias na vagina também faz com que haja uma quantidade aumentada de bactérias no canal urinário. Isso frequentemente leva a uma infecção urinária. Estudos e trabalhos mais recentes mostraram que uma das maneiras da gente prevenir a infecção urinária nesse período da vida é usar creme
de hormônio local. Não é a mesma coisa que uma reposição, porque nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal, mas é uma reposição local, que normalmente é indicado para qualquer mulher nessa faixa etária e tem muito poucas contraindicações. Um outro ponto importante são as infecções vaginais. Quando as mulheres têm algum tipo de corrimento ou desequilíbrio vaginal, a quantidade de bactérias aumenta muito e essas bactérias acabam chegando de uma maneira ou de outra no canal urinário dentro da bexiga. Então a gente consegue ver que basicamente o ambiente feminino, da anatomia feminina, é que acaba gerando a infecção urinária. Com alguns cuidados simples, a gente consegue prevenir quase todas as infecções, sem necessidade de nenhum tipo de medicação.